O sotaque do trabalhador remoto, galera. Faz um tempinho que eu tô querendo gravar esse vídeo já. Mandando um abraço pro Mano Devine, esteve num podcast recentemente, eu tava assistindo, e ele comentou justamente disso, né? Que a galera acha que ele é de São Paulo ou de outros locais por causa do sotaque dele. E como ele trabalha com a galera de São Paulo, ele acaba pegando sotaque, né? E eu percebo esse mesmo fenômeno acontecendo comigo, porque ao longo dos anos fui trabalhando com pessoas de vários locais do Brasil, né? Eu já trabalhei com gente de São Paulo, opa, claro. Já trabalhei com gente do interior de São Paulo, que é um sotaque diferente daí. Também já trabalhei com gente de fora do país, mas aí não dá para pegar sotaque. Já trabalhei bastante tempo com uma empresa de Minas Gerais, né? Porque aí o trem é doido demais. Pega todas essas expressões, a minha família ainda é mineira, né? Então vocês pensam bem. O que acontece sujeito de situação dessa? Isso tá doido, trem bom demais. Trabalhei com gente de Brasília, o sotaque de Brasília é bem peculiar. Um abraço Seba aí do estúdio Texon, grande Seba, onde eu ensaio com a minha banda de reggae, Bicho Grilo, né? Gambezinho, Lorde Miguel, galera toda aí da banda Pelé, show de bola, o Gambezão também, né? O Américo sumiu, velho. O Américo gravou um CD com a gente e sumiu, nunca mais vimos o Américo vocalista. Isso foi lá em 2005, né? 2006, whatever. Então esse sotaque de Brasília é muito curioso, é uma mistura assim de carioca com baiano, não sei, é um sotaque bem peculiar também, já trabalhei com gente assim, trabalhei com muita gente do Rio Grande do Sul, do país, Santa Catarina também. Então esse sotaque, né, do trabalhador remoto, o que acontece? Você no seu dia a dia você acaba pegando, né, expressões de diferentes regiões do Brasil e integrando no seu sotaque, sabe? Isso é uma coisa que eu acho bem interessante, principalmente quando é equipe, né? Às vezes tem empresa que é todo mundo do mesmo lugar, né? Aliás, isso é uma característica também, né, no trabalho remoto. A maioria das pessoas, elas são do mesmo lugar ali. Normalmente, sei lá, empresa de Brasília. O pessoal trabalhava em Brasília presencial, e aí foram para o remoto, aí foram adicionando algumas outras pessoas de outros lugares, mas a maior parte das pessoas ainda é de Brasília, no caso, por exemplo, né? E isso vale para todas as empresas que eu trabalhei remoto, aí eu vi esse mesmo padrão acontecendo, né? Então, quando você tem uma reunião com pessoas de diferentes lugares do Brasil, é muito interessante você ver isso, né? Porque no começo está cada um com o seu sotaque, e com o tempo você vê que as pessoas vão agregando ao seu vocabulário novas expressões, né? Que vem ali daquela convivência. E isso contribui para uma identidade única, né? Eu não acho que existe um sotaque só do trabalhador remoto, mas conforme os anos forem evoluindo, as pessoas forem trabalhando cada vez mais com pessoas de outros locais, talvez a gente chegue nisso, num sotaque de trabalhador remoto, que aí a gente pode dizer que é o verdadeiro sotaque brasileiro. Eu trabalhei com gente do Amazonas também, o amazonense tem uma forma bem peculiar de falar também, né? Enfim, paranaense também tem, né? Então é uma nova etapa aí, vamos dizer, da nossa própria língua, né? Dizem que a língua, o grande objetivo dela é a comunicação, e a língua viva ela está sempre em transformação, né? Então eu acho que com essa convivência pessoas de diferentes localidades aí do Brasil, né? A gente vai ter cada vez mais uma integração nacional, né, mano? O Brasil de fato vai passar a ser mais um país, né? Porque o sotaque, às vezes, dependendo do lugar do Brasil que você tem, parece que é outro idioma, né? Não apenas no jeito de falar as mesmas palavras, mas também expressões, gírias, coisas peculiares que você literalmente não entende, né? Opa, aí, ó, passa lá sábado, quem entende isso? Não dá pra entender isso aí, a menos que você converse com alguém que faça essas expressões, né? Inclusive, ao longo do tempo, novas expressões vão surgindo. Eu tenho um amigo meu paulista, abraço, tio Klein, tamo junto. E ele é uma coisa bem marcante, mano. Uma época eu fiquei um tempo sem ver ele, depois que eu vi ele já falava novas gírias, que eu não estava entendendo as gírias que ele estava falando, mesmo sendo paulista. Ele, não, que essa gíria quer dizer isso, essa quer dizer isso aqui. Tipo, vão surgindo novas gírias também, né? E o ponto todo aqui é, se você tem esses locais isolados, como era antigamente na época do trabalho presencial, né, Deus me livre dessa hora, nunca mais quero voltar para o escritório, você tinha cada lado do país evoluindo em um sotaque diferente e afastando mais, vamos dizer, essa parte comum, né, do brasileiro, que seria a língua, né, principalmente o português informal, né, português informal,
dependendo do lugar que você vai, você não consegue entender direito o que o cara está falando. Você entende quando ele fala as palavras comuns, mas quando começa a colocar algumas gírias, meu amigo, esquece, parece outro idioma, parece que o cara está falando outra coisa lá. Não estou falando da pronúncia diferente que a gente tem, né? Ao longo porque a pronúncia da mesma palavra em diferentes sotaques é fácil você entender. Mas quando você coloca gírias, expressões regionais e referências assim, vai ficando cada vez mais difícil de você entender, né? Agora, com essa integração aí trazida pelo trabalho remoto, você vai misturar, você vai usar o meu do paulista com o trem do mineiro, com o meu irmão do carioca, tá ligado? O mano também do paulista, o meu irmão, o oxente do baiano, tá ligado? Tem expressões que nem o uai. O uai ele já tá virando parte do vocabulário nacional, né? Todo mundo fala uai. Porque o uai ele tem ele entra perfeito em determinados locais ali na comunicação que só o uai expressa aquilo. Uai, uai, uai. Você tá doido? Você é besta? Então, tem algumas coisas assim que não tem uma gíria paulista por uai, tá ligado? Não existe, mano, o equivalente. Então você vem e põe aquilo ali no seu vocabulário, vamos dizer assim, né? Então eu acho isso muito legal, né? Obviamente que a gente pode pensar que é um pouco de Torre de Babel, né? As pessoas aí, todo mundo falando a mesma língua e tal, e aí isso reproduz ali um distanciamento ali da Bíblia, né? Dos humanos de Deus, né? E aí Deus derruba aquela torre para cada um falar diferente, ninguém se entender, né? O trabalho remoto, de certa forma, ele vai restabelecendo isso, né? Imagina no nível mundial, né? Eu acho que hoje a língua universal do trabalho remoto é o inglês, né? Mesmo pessoas que não são de origem britânica, eles acabam falando inglês. Por exemplo, a gente brasileiro vai trabalhar com uma empresa de fora, às vezes está falando com chinês ou com francês, sei lá, e está falando inglês, né? No caso dos indianos, como a Índia foi colonizada ali pelos ingleses, né? Eles têm uma relação bem próxima ali. Então, você até pode dizer que a Índia é um país que tem uma ligação ali cultural com o inglês que o brasileiro, por exemplo, não tem, né? Então eu acho interessante, mano. Pra mim, pra ser bem sincero, eu acho que não tinha que existir fronteira, país, língua, tinha que moeda diferente, ia ter que ser tudo unificado, né? Pra poder facilitar bem aí a nossa vida nessas coisas, que nem sistema métrico, sistema imperial, né? Pra quê, vai ter dois? Deixa um só pra tudo, né? Simplificação das coisas ajuda muito nessa questão da comunicação. Imagina se o mundo inteiro falasse a mesma língua, né? Seria muito mais fácil a gente trabalhar remoto, porque todo mundo ia falar a mesma coisa, né? Então eu acho que é mais uma grande contribuição aí no trabalho remoto na melhoria aí da vida humana, né? A gente ter uma experiência de vida melhor, a gente poder ter uma integração maior, né? Porque conforme você tem isso, por exemplo, dentro do país você já tem isso, né? O Brasil, como é um país muito grande, um local do país vai ter vocação de produzir um tipo de coisa, outro vai ter para produzir outro. Então, você une essas partes, estando mais próximas, fica mais eficiente o sistema, né? E pense isso no mundo inteiro, né? Se você tiver no mundo inteiro uma só língua, uma só moeda e uma só, vamos dizer assim, uma constituição que seja, né, com a mesma regra básica para todo mundo, tudo fica mais fácil, mano. Imagina você comprando coisa da China usando a mesma moeda que o chinês usa, tendo as mesmas leis, tendo a mesma língua, tá ligado? Nossa senhora, ia facilitar demais, né? E aí, por exemplo, o Japão. O Japão é um país que não tem espaço, então vai comprar alimento de país onde tem espaço para plantar, e aí o país que planta compra a tecnologia do Japão. Então tudo isso, quanto mais integrado, acho que melhor, né? Para a gente poder ter uma experiência de vida mais legal, né? E o sotaque, ele faz parte disso, tá ligado? Acesse meu curso jovemtranquilão.online, o que você vai ter acesso lá? Praticamente uma mentoria, né? Que você vai poder acompanhar ali em formato de aulas, com vários ensinamentos para a sua carreira, para você conseguir ter uma boa carreira aí na programação. Eu sou o professor lá, um profissional com 17 anos de experiência, tá ligado? E clica aqui no card aqui que eu vou falar para você algumas faculdades boas aí do mercado, para você que está querendo ingressar para essa área, né? O caminho tem que ser a faculdade, né? Aquilo que eu digo, você não precisa necessariamente terminar a faculdade, mas você tem que pelo menos começar ela para poder ter a chance de iniciar a sua carreira como estagiário, né? Esse é o caminho mais natural que existe. Então, clica nesse card aqui para você chegar mais lá para a gente continuar essa conversa, e deixa aqui no seu comentário também algumas expressões aí, você que trabalha remoto, que você usa no seu dia a dia, que você pegou de outras pessoas. Clica no card que eu estou te esperando lá.